Olá, tudo bem com vocês? Sérgio Servo de mais uma edição do Na Medida Certa. Hoje estou muito recheado aqui, a mesa está completa, tá? Vocês sabem muito bem que a intenção desse programa tem um jargão bem definido, né? Na medida certa, não é para a direita, não é para a esquerda, não é para o alto, não é para baixo, não é nem na superfície, nem muito profundo. Dos fatos. É sempre na medida certa. Ter equilíbrio suficiente para a gente poder definir como devemos pensar na sociedade, principalmente com homens públicos, né? Homens que se comprometeram, né, em cuidar da questão pública da nossa cidade. E eu estou muito feliz aqui hoje. Do meu lado, eu tenho um amigo pessoal, Washington Souza, né, escritor e ativista, né, de movimentos, né, a favor da mulher, contra a pedofilia, enfim, vocês vão saber hoje nesse bate-papo aqui. E do outro lado da mesa, né, é a primeira vez que eu tenho a honra de receber no meu podcast, né, um político eleito com 2.722 votos, é isso? Isso. Ah, ele fez questão de botar... ele fez questão de botar uma faixa lá na entrada do Morém, né? E Wesley Barreto, seja bem-vindo no nosso podcast. Você tem um carinho muito especial por você, tá bom? E nosso colega também, amigo, doutor e professor Fidias, né? Que é o parceiro do nosso amigo Wesley no seu gabinete. Seja bem-vindo também. Muito obrigado. Ao Medida Certa, ok? Obrigado. Então, assim, para iniciar, a gente vai fazer aquele breve comentário sobre cada um de vocês, né? Então, tá com a palavra, Wesley. O que você está se sentindo aí com essa nova missão? Fala um pouquinho de você primeiro, rapidamente. Eu sei que você é pai do Benjamin, né? Com quem você é casado. Fala um pouquinho de você, que as pessoas precisam conhecer. Claro. Quem é. As pessoas não conhecem os nossos políticos, cara. É inacreditável. E só vai lembrar na época de eleição. E aí é tarde, concorda? Porque a gente precisa saber votar. Não é isso? Então fala um pouquinho de você, Wesley. Eu primeiro saudar aqui nossos amigos, esses grandes homens aqui nessa mesa. É um prazer para mim. Prazer nosso. Estar aqui com vocês. Graça e paz, a paz do Senhor. Né? Estamos aqui entre irmãos em Cristo. Uma bênção estar aqui. Obrigado pelo convite, tá, Sérgio? Fico lisonjeado em poder... Espero que seja o convite, primeiro de muitos. Claro, vai ser um prazer. Fico lisonjeado de poder participar aqui do podcast com o amigo Washington Souza, doutor Fidias, meu amigo também. E vai ser um bate-papo aí muito produtivo. E para falar um pouco sobre a minha vida, sou Wesley Barreto, petropolitano. Sou casado com a Camila Bernardes, sou pai do Benjamin, minha formação é em gestão pública, há 14 anos que eu atuo no serviço público aqui na nossa cidade, e a principal missão que eu tenho, que Deus me deu, o ministério que Deus me deu, foi em servir as pessoas, é aquilo que arde no meu coração, é aquilo que eu amo fazer e sempre vou estar disposto a estar realizando aqui, especificamente em Petrópolis. Então, falar um pouco de mim de forma bem breve, bem resumida. Esse é um pouco do Wesley Barreto, morador do bairro do Morém também. Ah, então por isso você escolheu lá o bairro Morém para colocar aquela faixa. Amo a nossa cidade de Petrópolis, cidade que eu quero viver para sempre aqui. Eu também amo Petrópolis, cara. Não tenho intuito de me mudar de Petrópolis, é um local que realmente eu amo. Tenho uma paixão aqui por essa cidade. Agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de ter nascido aqui. Então, já te cortando, você tem uma missão com Petrópolis, concorda? Sim, claro. Ou você vai ser aquele político que vai fazer o mandato quando for em 2026, que é a eleição para deputado, já vai concorrer também? Porque a gente tem esses históricos, né? E tem um histórico assim na cidade de pessoas que entram para a política, mal governaram, já querem ser um outro cargo. Você pretende fazer o seu mandato completo? Então, Sérgio, fomos eleitos com 2.722 votos, né? Uma campanha limpa, uma campanha apresentando propostas, projetos para a cidade, apresentando o trabalho já realizado aqui na cidade. E minha missão hoje é ser vereador da cidade, realizar um bom trabalho enquanto vereador, né? Estou como vereador, minha maior missão é realizar um bom trabalho aqui para a cidade, né? Servir as pessoas, cumprir o papel do vereador, e o futuro a Deus pertence, né? Penso no hoje enquanto vereador, estou focado em realizar um bom mandato, que a população espera isso. Eu preciso honrar cada voto aí que nós obtivemos, que foram bastante votos, né? Uma votação expressiva. Então, foco hoje, né? Hoje, terça-feira, dia 25 de fevereiro, né? Meu foco hoje é esse, servir a cidade enquanto vereador, cumprir meu papel de
parlamentar, legislador, fiscalizador, Sim. está desempenhando um bom papel para honrar o povo que nos deu essa oportunidade. Que bom, Ed. Que bom saber que você já está bem determinado com o seu propósito e sua missão. Fides, está colaborando com ele com isso, certeza. Né? É isso mesmo? Agradecer aqui, fazer as palavras do Ed, agradecer primeiramente o convite, o Washington, ao Sérgio, meu vizinho lá, está no limítrofe ali entre o centro e o Moreno, então que é uns 50 metros 50 metros. Pertence ao Moreno. Já temos alguns pedidos, tá? Pode levar lá no gabinete, não pode? Claro, meu irmão, estou à disposição. Porém, lá passa aí agora. Nosso bairro vizinho, né? Vamos dizer assim, né, Sérgio? Sim. Agradecer aqui o convite, estar participando, por estar contribuindo aqui com ideias, estar somando. Estou hoje como coordenador geral do gabinete do vereador. Minha formação é em Direito, formado pela Universidade Católica de Petrópolis em Direito. Tenho pós-graduação pela Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente terminando meu mestrado em Direito, aqui também na Universidade Católica. Contribuí um pouco aqui para a cidade enquanto fui assessor jurídico da Defesa Civil, da CPTrans, da Secretaria de Educação, e posteriormente tive a oportunidade de trabalhar como subsecretário de Educação aqui no município. Tive o convite de estar acompanhando o Wesley enquanto candidato, porque eu também tenho a formação, pude participar também, mando até um abraço para os colegas advogados, de presidir a Comissão de Direito Eleitoral da OAB por 2 anos. Muito legal, hein? Tive essa experiência em Direito Eleitoral, sou militante dessa área já há 10 anos. Muito legal. E tive a oportunidade de estar trabalhando com o Wesley, acompanhando de perto a campanha, estar ali assessorando. Justamente, minha tese de mestrado envolve a questão de abuso de poder religioso nas eleições, então sou especialista nessa área cristã e eleições. Opa! Vamos explorar bastante, né? E hoje agradeço a Deus a possibilidade de estar lá no gabinete, não só contribuindo para o vereador, mas para a cidade também, assessorando, tendo um quadro técnico compatível que a cidade merece. E assim a gente está à disposição da população para entregar o melhor. Wesley, era meu vizinho, eu não conhecia essa história toda, tá vendo? Parabéns pela escolha, meu irmão. Parabéns, porque realmente passa confiança, não passa? Passa confiança. E o Washington, fala pra gente aí rapidamente o seu currículo. Então, pessoal, eu sou o Washington Souza, né? E como você me apresentou como ativista, né? Escritor e ativista. Acertei ou não? Sim, mas assim, Pode me corrigir. É porque o ativismo, para mim, na verdade, ele se tornou uma consequência, na verdade, de alguns fatos, né? Uhum. Eu sou de Duque de Caxias. Este ano completei 10 anos que moro em Petrópolis e muito feliz por estar aqui, né? Talvez esteja de saída já, mas... Pô, mas você não vai nem ver o mandato do Wesley? Não, acho que não vai completar o mandato. Não, mas aí... Vou mandar na rede social. Veio apoiar. A Câmara tem como... Então, mas a minha atividade política, na verdade, ela nasceu de um fato muito sério. Eu nunca, na verdade, me preocupei muito com a questão da pedofilia antes desse fato acontecer. Minha filha tinha 8 anos de idade, eu morava em Duque de Caxias, e no meu bairro 3 crianças foram estupradas e mortas. Assim, foi algo que chocou muito, né, o bairro e infelizmente a minha filha com 8 anos de idade, eu fiquei muito preocupado, porque a gente na verdade só sente quando chega na nossa casa, né? Eu ouvia falar sobre essa questão de pedofilia, mas nunca de fato tinha dado assim a devida importância. Sim, porque era distante de nós. Só que quando chegou no meu bairro, eu falei, calma aí, cara, esses camaradas estão escondidos aqui dentro do bairro, como é que é isso? E aí, então, eu reuni 140 pessoas e debaixo de chuva nós criamos a Marcha contra a Pedofilia. E na minha cabeça era apenas assim um ato para amedrontar, né? Não deixar confortável aquelas pessoas. Dizer que eles não estavam ali. Isso foi quando? Foi quando? 2010. 2010, né? Foi quando aconteceu. 15 anos atrás. Há 15 anos atrás. E aí, rapaz, por causa dessa marcha, um vereador, né? E aí eu não vou citar o nome dele, não vale nem a pena. É a parte ruim da política, de Wesley. Sim. Ele viu que aquela aglomeração de pessoas significava na cabeça dele votos. E ele, então, pegou o dia 6 de novembro, que foi o dia em que realizamos a marcha, e transformou no Dia Municipal de Prevenção e Combate à Pedofilia. Foi a primeira lei criada em razão
desse nosso projeto, né? Lei 2363, se você quiser pesquisar depois, lá em Duque de Caxias, você vai saber quem é o canalha. Então ele... Por que eu digo canalha? Porque por não ser parlamentar, né? Eu entendo que eu precisaria de fato de alguém para poder conduzir isso. Mas isso faz parte do processo. Não, sim, né? mas faz parte do processo você ser o autor da lei, Wesley, mas você brigar de fato para que alguma coisa aconteça. Sim. Esse é o meu pensamento. Então, quando ele criou a lei, então eu ofereci todo o projeto para ele, mostrei o projeto para ele, falei, querido, você tem a lei, eu tenho o projeto. Vamos trabalhar? A gente vai falar sobre isso quando apresentar o teu sim, eu ainda estou no currículo, né? Tá no currículo. Perdão, querido. Vamos lá. Eu sou ativista, eu acho Souza. Aqui é um bate-papo, então é assim mesmo. Ainda bem que é gravado. Informal. Mas faz parte, né? Então, o doutor entende isso, né, doutor? Enfim, a ordem do dia agora, né? Ordem do dia. Então vamos lá. Pela ordem. Vamos lá, pela ordem. Então, só para resumir a tua apresentação, escritor e ativista, eu acertei. Isso aí. E você viu que quando eu falei da ativista, ele logo já mostrou a causa aqui. Já levantou a causa. Levantou a causa. A gente vai ver isso de forma até bem elucidada. Então, a primeira pergunta que eu faço para você, Wesley, como é que está seu mandato? São 2 meses só, né? Eu estou vendo toda hora você na rede social, você mostrando para onde você está indo. Caraca, como é que tá? Fala um pouquinho rápido aí como é que tá sendo mandado. Como é que tá sendo essa experiência, ainda mais com esse, desculpa a expressão, que eu gosto de usar esse termo aqui, monstro do lado, mas a gente sempre olha os monstros como algo de terror, né? Depois que a gente assistiu o Godzilla e os outros monstros, a gente viu que tem monstro do bem. Então, assim, tendo ele do teu lado, te assessorando, e aí como é que tá sendo chegar numa Câmara hoje? Nós tivemos uma mudança... Quase a metade, né? Sim. Não é isso? Tô errado ou foi isso? Foram 7. Foram 7, né? 7. Aí com a dança das cadeiras, acho que eu fui contar ali, ó. Mostra a imagem aí, ô Marquinhos. A primeira imagem que eu te passei. E se eu passar a imagem, eu vou te perguntar já. Sim, claro. A gente já... Dá pra mostrar, Marquinhos? Primeira imagem. Tá no forno lá. Tá no forno. Tá saindo. Desculpa te cortar, tá, meu irmão? Não, que isso, fica à vontade. Eu falo pra caramba. Vamos lá? Então tá você aqui, ó. Sim. Botaram você pra baixo por quê? O mais novo? Não, ordem alfabética. Não. Pensei que era. Ordem alfabética. Pensei que eu achava você muito escola nós sofríamos com isso. Verdade. Então vamos lá. Nós tivemos ali o Carlos Alberto Novo, correto? Ele veio numa outra eleição, 2020, na qual eu até participei. Sim. Né, entrou como suplente agora. E estou como suplente. Doutor Aloysio Barbosa, novo. Dudu, figurinha marcada, não é isso? Gil Magno também, figurinha marcada. Eu estava dando uma risada aí da lei, projeto de lei que ele aprovou agora, do projeto de gentileza, não é isso? Depois eu não li, então eu só ri porque, né, a gente tá precisando mais do que gentileza em Petrópolis. Mas depois a gente comenta sobre isso. Né? O mundo. Gilda Beatriz, já é a carinha marcada. Então nós tivemos ali, ó, o Carlos Alberto 1, 2, não é isso? Sim. Depois tem da Gilda Júlia Canamasso, já era vereadora, Júnior Coruja. E Marquinhos Almeida ali, que é... Marquinhos Almeida. Então, 1, 2... Professora Lívia. Professora Lívia. Professora Lívia. Thiago Leite. Thiago Leite. Então nós vamos lá. 1, 2, na verdade, 3... O Thiago Damasceno e o... Já tinham sido vereadores. Já sido vereadores, isso aí. Mais experiência. Isso aí. Então, houve uma mudança. Aliás, esse fenômeno aconteceu de mudança. Aconteceu em 2020 também. Foi mais ou menos o mesmo número de vereadores que mudaram. Agora nós tivemos ainda essa mudança. Você acredita que a população de Petrópolis já está pensando diferente em termos de política? Está cobrando mais? O que você acha, Wesley? Como é que foi a tua trajetória até chegar lá? Você teve dificuldade para mostrar isso? Você teve um aliado do seu lado que foi a igreja. Sim. E o tema principal hoje é sobre isso, né? A questão da política, na segunda parte. Mas para entender um pouquinho esse processo teu, ajudou a igreja nisso? Como é que foi você chegar aos 2.722 votos? Sérgio, em relação à população no geral, ao meu ver, a população está cada vez mais criteriosa. Né? O voto está cada vez mais difícil, a campanha é cada vez mais dura, mais difícil. Com a chegada das redes sociais, a população tem muito mais transparência do que acontece no meio político, no poder público. Então, cada vez mais é bom porque hoje a pessoa sabe o que está acontecendo. Né? Antigamente as pessoas não tinham clareza do que realmente acontecia na política. Né? Hoje todo mundo tem acesso ali
a rede social, ela acompanha na íntegra todos os fatos políticos que ocorrem na cidade. Então, cada vez mais a população está fiscalizando, está mais criteriosa, as pessoas estão mais esclarecidas sobre política também. Parece que o brasileiro hoje virou aquele cara que gosta de fazer o pitaco político, né? Aqui, gosta de política. Todo mundo quer opinar sobre política, todo mundo entende de política. Que eu trabalho na Unimed, né? E na hora do refeitório, o que acontece? Cara, a política virou papo de mesa. De mesa, né? De mesa, cara. Isso não acontecia. Eu vejo isso como um ponto positivo, muito positivo. E você observou então isso agora? Observei. Na sua campanha? Com certeza. Na campanha, as pessoas hoje em dia estão muito mais criteriosas, querendo conhecer o candidato, o histórico do candidato, o currículo, quais as propostas para a cidade, quais os projetos, o que essa pessoa já prestou de serviço para a cidade, mesmo sem ter o mandato. Então, muito importante. Para mim, meu irmão, desde o cara que faz ali 50 votos até o que bateu 5 mil votos, para mim é muito voto. Conseguir um voto é realmente muito difícil, porque cada vez mais a população Tivemos 206 candidatos, se eu não me engano. Você que é mais ligado ao... É por aí, mais de 200. Acho que 244. 44? 244. Então, foi menos que 2020. 2020 teve 404. 2020, né? Então, bem menos. E parece que as pessoas estão se informando mais, estão estudando mais, estão mais politizadas, até para poder também ali na roda de conversa elas saberem falar sobre o assunto, sobre o tema. Você foi cobrado nos seus encontros? Quando você estava fazendo a campanha, você sentia isso? Claro, é diário, né? A cobrança é diária, né, Sérgio? É uma responsabilidade muito grande, desde a campanha e principalmente agora no mandato. Cada vez mais a cobrança vai aumentando. Infelizmente também, Sérgio, a gente acabou tendo um estereótipo de político, um paradigma de que nenhum político presta, todo político é safado, né? Você chega dependendo do lugar que você chega, as pessoas, só pelo fato de você ser um candidato, a pessoa já te olha torto. Ou vice-versa também, que tem aquela questão do político favorzinho, né? Eu vou me aproximar dele para conseguir um favor. Eu, por exemplo, estou enfrentando isso agora porque eu não quero procurar vocês para furar a fila do CIGEG. Porque eu vou ter que fazer uma retirada de cálculo de vesícula. O protocolo. Mas é o certo, não é? Então, regulação. Protocolo. Então, eu não fui procurar. Não procurei você já. Procurei você? Não. Eu conheço. Você sabe que eu conheço alguns políticos. Claro. Mas eu acho um absurdo eu ter que furar a fila, né, para poder conseguir essa cirurgia. Então, assim, pelo que eu sei, ela tá grande. E aí, nós vamos lá, antes de passar para a segunda parte, nessa questão do gabinete, né, os projetos que ele já indicou, o que você acha? Eles foram criteriosamente montados? Eu vou te falar só rapidinho. O pastor Márcio, que vocês conhecem, já exerce uma tarefa bem legal nessa questão de criação de projetos, de indicações. Ele falou para mim que o projeto hoje que tem chance de passar é aquele projeto que não onera os cofres. Na verdade, o projeto de lei não pode onerar o município, né? Sim. Através de indicação legislativa que o parlamentar consegue estar indicando alguma iniciativa que tenha despesa para o município. Mas, doutor, nosso advogado aí. É uma questão até mesmo constitucional. Pode chegar mais pertinho. Uma questão constitucional, né? Da iniciativa do projeto de lei. Sim. E a gente observar ali as competências de cada matéria. Então, é uma coisa assim, bem basilar. Por exemplo, gostaria de legislar sobre direito criminal. Posso? Não posso. Qual é a competência de um deputado? Então, assim, questões básicas. Questão de oneração de despesas, igual o vereador bem colocou. Olha, a iniciativa tem que partir de quem? Tem que partir do executivo. Na grande maioria dos projetos, tem que partir do executivo. Então, os projetos que oneram? Os projetos quando é oneração de despesa. Então, mas ele não pode partir do vereador? Aí do vereador... Aí ele tem que fazer qual é a medida cabível para o vereador. Projeto de lei, não? Uma indicação legislativa. E assim foi feito. Vamos dar um exemplo aqui para ficar bem claro de uma indicação legislativa que foi construída. Quando a gente fala aqui, tá? Vou já deixar um abraço aqui para toda a equipe que a gente tem no gabinete, porque não é construído apenas com o vereador ou comigo lá que estou como coordenador, mas tem toda uma equipe que se debruça de assessores, ainda que não tenha formação técnica de advogado, mas estão lá ouvindo a população, pegando as demandas do bairro, pegando as demandas ali na comunidade, enfim, e trazendo para a gente e nos ajudando, aperfeiçoando, lendo, enfim. E uma dessas indicações muito importantes que o vereador apresentou foi a questão da indicação ao executivo do material e uniforme escolar gratuito.
Poderia ser um projeto de lei partindo dele? Não. Entendemos juridicamente que não. Sim. Porque vai onerar a despesa, consequentemente o município vai gastar orçamento, dinheiro, recursos. E não foi previsto, né? Com isso não tem a previsão, mas prudentemente, respeitando a legalidade e antenado com todos os municípios ao redor, o vereador fez essa indicação legislativa de solicitar, apontar para o prefeito, sensibilizar para que se venha adquirir de forma planejada, com licitação, observar todas as formalidades legais para adquirir esses uniformes para as crianças. Foi isso, vereador? É só fazer um complemento, Sérgio e Washington. Primeiro, deixar claro que não é um projeto ilusório. Sim. É um projeto que já existe em outros municípios, né? Material escolar e uniforme gratuito para a nossa criançada. E é um projeto que surgiu a partir da demanda da população, né? Ouvindo pais, mães de alunos que me procuravam pedindo ajuda com material escolar e uniforme. Isso não é função do vereador, a gente fornecer material escolar. Claro que não. Né? Então, pensei em estar elaborando um projeto que a prefeitura pudesse estar realizando e prestando esse serviço, fornecendo o material gratuito e uniforme escolar para a gente atender as famílias petropolitanas, né? Porque nós sabemos que muita gente vive em vulnerabilidade social, né? A economia do nosso país em geral está muito difícil, está complicada e tem afetado as famílias petropolitanas. E além desse projeto, doutor, voltado para material escolar e uniforme, a gente também elaboramos outro projeto de indicação legislativa que vai de encontro às nossas crianças, adolescentes, que é a pauta também do nosso amigo Washington, que vai em relação à questão da segurança alimentar das nossas crianças. A gente sabe também, a gente que está na ponta, né? O trabalho do vereador, Sérgio, é muito importante, porque o vereador que está na ponta com a população, né? Está de fato ali vivendo o dia a dia, o que a população vive, e a gente conhece a realidade de Petrópolis e sabemos que muitas crianças, Washington, aqui de Petrópolis, elas vão para a escola para poder também ter a sua segurança alimentar, né? A sua merenda. Só que as crianças não se alimentam apenas dia de semana. Então, também fiz uma indicação legislativa, né, de um projeto para que a prefeitura também possa fornecer merenda durante os finais de semana, através de um kit, né, de merenda, de lanche aí para a nossa criançada, para a gente garantir a segurança alimentar, né? A gente vive uma sociedade que fala tanto em combate à fome, então a gente está aqui trazendo os projetos que realmente vão combater a fome na prática. E aí, doutor, assim, essa dupla aí, eu estou muito satisfeito de ver que ele está bem assessorado, né? Porque ele está lá com o ouvido aberto, escutando a população, representando o povo, né? Apresentando o povo. Representando. Né? Então, e tendo uma equipe ali que, vamos buscar para ver se dá certo, né? Então, assim, falando de projeto de lei, esse caminho, então, agora você indicou, né? Isso aqui foi indicação também legislativa. Também. Temos então, projetos de lei também que a gente protocolou, mas esses aqui são indicações. São indicações, muito... Para 2 meses, né? Já tá assim. Então, e aí o caminho, só rapidamente, só para o nosso público entender. Ele foi indicado, se porventura a indicação ela aceita, passa pelo crivo dos outros pares, dos outros colegas da Câmara, tem a votação e ela foi aprovada por maioria, não é isso? Essa do material escolar e uniforme, por exemplo, ela já foi aprovada pela maioria ali, pela unanimidade da Câmara Municipal. Agora próximo Executivo Municipal. Exatamente. O próximo caminho foi encaminhada para o prefeito, que vai analisar, vai olhar e vai ali, dentro com a equipe técnica dele, tomar as melhores medidas para se executar. Queria tirar só uma dúvida, dar um esclarecimento sobre uma questão que surgiu bastante nas redes sociais do vereador, que a gente está sempre acompanhando, tá? Deixar claro, quando fazem algum comentário, alguma coisa, a gente tem uma equipe, tem uma ouvidoria, depois deixar aqui o número, pedir para o vereador deixar o número da ouvidoria. Excelente. Uma das primeiras medidas que foi ideia do vereador criar uma ouvidoria para estar bem perto da população e ali todos os assessores, não é aquela coisa que o Ed não quer ter o contato, mas para a gente ter o máximo de contato possível, uma resposta efetiva, ele teve a ideia de criar a ouvidoria e a gente está respondendo as demandas. Então surgiu ali na ouvidoria, surgiu na rede social um questionamento relacionado aos materiais. Mas material já não é dado de graça? Olha, vamos lá, são 2 tipos de materiais que a gente tem que pontuar. Já é lei federal a questão dos livros didáticos, lei antiga que vem sendo cumprida. Todas as crianças, porque foi um questionamento, o vereador está criando uma lei que já existe. Não está fazendo indicação de lei que já existe.
Existe essa questão do livro didático, Programa Nacional do Livro Didático, que é bem executado. Todo ano lá tem aquela reunião das pedagogas, escolhe quais livros vão ser fornecidos e realmente o MEC envia. Isso é uma lei Isso é uma federal responsabilidade do MEC. que vem sendo cumprida. Isso é uma coisa. Agora, o material de uso pessoal, aqui ele está falando do kit, material de uso pessoal. Fica bem claro aqui para a população. Então, o material de uso pessoal, a caneta, um estojo, um caderno, até mesmo uma mochila, serve para uma mochila. Sim. Eu tive essa experiência quando estive na Secretaria de Educação em Nova Iguaçu, recentemente. Pude acompanhar a aquisição desses kits e como fazer diferença no orçamento familiar. A gente está falando aqui, só reforçando a fala do vereador, recentemente saiu uma matéria no jornal aqui na cidade demonstrando que 20 mil famílias petropolitanas estão em extrema pobreza, o que representa mais de 54 mil pessoas passando dificuldade. Então, como é que você vai exigir dessas famílias que consigam estar ali adquirindo material de qualidade, dando um suporte educacional para essas crianças? A gente quer o melhor para elas. Doutor, muito bem colocado esse esclarecimento, porque realmente foi o que a gente viu na rede social. Ele está inventando nada, isso já é dado. Quer dizer, olha bem o detalhe da indicação. E as pessoas precisam entender que realmente a função do vereador é perceber que a política pública, não sei se vocês concordam comigo, ela nasce de uma dor. Isso. Ela nasce de uma dor. Sim. Uma dor de quem? Uma dor do povo. E essa dor que você falou aí, ontem mesmo conversando com um rapaz sobre a gente tentar trocar a escala de carnaval, ele, rapaz, eu não posso fazer essa troca com você não, eu estou fazendo um extra já e é para pagar o material escolar do meu filho. Olha aí, ó, exatamente o que você falou, ou seja, o material não é o material que é dado didaticamente pelo MEC, mas é o complemento, é a canetinha, o estojo, né? É a borracha. Então, assim, tá de parabéns pela indicação e vai aí um recado para o nosso prefeito, que ele possa analisar com carinho, né? E se porventura não entrar no orçamento deste ano, que ele pode, né, resolver e gostar disso e querer, vai contar um ponto para ele com certeza poderá jogar numa previsão orçamentária para o ano que vem, não é isso? É isso. Me permite uma fala sobre essa sim. questão? Wesley, antes de tudo, cara, quero te dar os parabéns. Eu estou muito feliz com aquilo que tenho visto nas redes sociais, tenho acompanhado mesmo, sabe? Amém. Assim, Obrigado. muito perto do seu mandato, orado por você sabe disso. Careço das suas orações. Mas se você me permite, eu queria te dizer que tão importante quanto a criação da lei é a fiscalização na execução. Sim. Tá, querido? Porque eu trabalhei em um outro município, não vou dizer aqui qual para evitar o problema, e trabalhei na Secretaria de Educação exatamente na distribuição de material escolar. Sim. Era responsável por essa área para mais de 300 escolas. Rapaz, era um caos. Quando assumi a gestão dessa área, nós tínhamos lá material sendo distribuído e não havia sequer um computador numa sala para uma anotação, sabe, sobre aquilo que estava sendo enviado para cada escola. Sim. Tudo era anotado num caderno, papel, caneta, entendeu? E aí nós descobrimos lá um desvio enorme de material que sumia do nada, entendeu? E aí tivemos que fazer pedidos de demissões de algumas pessoas, né, que estavam envolvidas. Coloquei minha vida em risco, inclusive, por causa disso. Mas, assim, cara, existia toda uma rede de material lá, sabe? Mas, por exemplo, eu trabalhei no ano de 2020 e havia material lá que não havia sido entregue no ano de 2018, 2019. Sim. Você entende? Então, tão importante quanto a lei, queridão, é a fiscalização, tá? Para que tudo isso de fato ocorra. Claro. Para que esse material possa chegar de fato às crianças, né? Para que a gente tenha de fato uma qualidade aí na nossa rede. Então, assim, e parabéns. Até só fazer um complemento Sim, aqui, Sérgio. Claro. Em relação à fala do Washington, que é importante, porque realmente, além da gente propor projetos relevantes para a cidade, o papel do parlamentar também é o de fiscalizar. Isso aí, tem que eu ia complementar. Sim, tenho cumprido esse papel. Em relação à questão da área de educação, estive fiscalizando já algumas escolas aqui do município. Acompanhei na rede. Estive no setor da merenda também do município, estive no setor de patrimônio de educação. Então a gente já tem permeado
órgãos da educação para estar realizando essa fiscalização. E o ideal, não sei se concorda comigo, doutor, né? Já que a gente tem que explorar um pouquinho a sua sabedoria, o seu saber jurídico, uma vez aprovado, não talvez esse ano, mas para o ano que vem, na própria chegada do kit escolar do governo federal, já pode colocar ali, né, o kit acessório, né, o kit complementar. Então, assim, a fiscalização também se torna melhor, porque aí na hora da entrega do material, ou eu estou raciocinando errado? Não, tá pensando aí o princípio da economicidade, né? É isso aí. Ele bem explorado, explorado. Porque a gente está economizando recurso público, otimizando a logística, a entrega e a gestão. A gente está falando de gestão aqui, né? Então, até eu prefiro, né, que esse projeto corra o seu trâmite tranquilo, normal, e que realmente, porque você está iniciando, né? Sim, claro. Então, assim, e nós temos ali uma série de outros projetos também, de outros vereadores também. Então, assim, mas esse é uma prioridade. É uma prioridade. Mas não é uma urgência. É uma urgência, isso aí. A gente tem que saber destacar. Mas concorda que é uma dor? É uma dor. Meu colega de trabalho está passando por isso, ele vai ter que trabalhar dobrado para poder pagar. A gente fala que hoje de 38 mil alunos, né? A rede está em torno de 38 mil alunos. Então são 38 mil famílias atingidas. 192 unidades, né? 192 unidades. 192 unidades educacionais da rede municipal de ensino. Então, gente, é muito assunto, grande, né? É muito assunto para a gente abordar. Realmente é um universo aqui, a educação. Nós estamos falando da educação. Agora um bate-bola rapidinho pela saúde. É um vídeo meu, eu não costumo postar, Wesley. Agora eu vou começar a postar, né? Que eu estou fazendo um podcast, então tem que postar, senão as pessoas não veem. Claro. Nunca fui muito de rede social, de navegar. Eu gosto assim, sabe? Eu sou da antiga, eu tô 58 anos, né? A minha história política também, ela passa aí por outros municípios, né? Tenho apenas 18 anos de Petrópolis, mas ajudei a eleger o prefeito Zito de Caxias, Alexandre Cardoso. Só gente boa. Enfim, tem um histórico. E realmente, assim, a minha participação, você me conhece, né? Sou cristão, gosto de fazer trabalho comunitário. Hoje eu estou fazendo oficina de educação ambiental, né, dentro de uma igreja lá no Quitandinha. E aí, trazendo a questão ambiental, eu não poderia, porque foi perguntas, não. Pergunta a ele, esclarece aquela coisa que você teve a preocupação de esclarecer também. Mesma coisa que você falou, houve um mal entendido, né? E a gente precisa entender essa questão das sacolas. Então, desculpe, mas é uma provocação. Tem que perguntar, que é bom para esclarecer. Assim como você esclareceu muito bem, né? Está muito bem assessorado, mais uma vez, parabéns pela escolha do seu coordenador. Por quê? Foi ótimo você ter esclarecido a questão do material escolar. E com relação às sacolas, porque eu, como educador ambiental, posso afirmar para você. Tem hoje esclarecido agora. O vilão hoje do meio ambiente é o plástico. Sim. Hoje é o vilão. Então, assim, falou em sacola plástica... Não, o calor que a gente tem sentido aí, as ondas de calor. Tá? Você não tem noção, tá? Um plástico da garrafa PET é 1 milhão de anos. Sim. E por aí vai. Eu posso colocar... Esse calor que a gente tem sentido é à toa? Não. Quem é petropolitano aqui, então, raiz? Como é que era antes o clima, a temperatura? Eu lembro quando eu estava no liceu, eu tive que acordar às 6h30, era um frio tremendo. Aquela calça de meio que fininha, eu botava umas 2 de moletom por baixo, que tinha o de uniforme, para aguentar ir na escola de friagem. Banho à noite. Posso quebrar a etiqueta? Por vez de chamar de doutor, posso chamar de Fiat? Fica à vontade. Ó, meu vizinho, Meu vizinho, cara. Agora a gente já vai começar a tomar café na casa do outro, hein? E hoje você vê... Então pedir emprestado, deu aquele gesto. Mas só pra gente pensar, raciocinar um pouco. Isso eu tô falando de 15, 20 anos atrás. Sim. Hoje, levei meu filho na escola às 6h30, já 7 horas, o sol já morninho. Ele só com camisa sem blusa. Sim. Então já mudou completamente a temperatura em Petrópolis. Eu tenho proficiência em falar, sou educador ambiental, então o plástico concorda? É o grande vilão. Sim. É o grande vilão. Então, já começa aí, não é? Olha só, eu já tô olhando... Não é bom. Já tô olhando a lei de uma forma diferente, ó. Mas o povo precisa entender essas coisas, claro. porque nós não somos educados. Existe educação que nós não temos e que nos outros países... Porque muita gente fala, o Brasil tem tudo para ser uma grande nação, mas esquece que isso é um processo, não é isso? Isso aí. Por quê? Os outros países que são desenvolvidos têm uma questão de educação ambiental também muito já colocada na mente. E hoje em dia, eu sinto essa dificuldade quando eu vou falar de educação ambiental nas comunidades. As pessoas têm o hábito mesmo de descartar o lixo
lixo fora e que se dane. O poder público que recolha, e aí, entende? Então, assim, vamos esclarecer esse lance da sacola? Vamos. Sim, claro. Para poder Vamos lá. ajudar, porque eu tenho certeza que nós já concordamos que o plástico é um vilão, certo? Agora, e olha o que minha esposa falou para mim. Ela falou assim, não, eu não sou contra não, por quê? Eu gosto de carregar minha sacola, eu mesmo levar minha sacola, eu mesmo, sabe? Porque mulher adora uma bolsa, cara. Meu irmão, se mulher puder fazer coleção de bolsa em casa, ela faz. Então, assim, e a gente vai estar contribuindo para o meio ambiente. Sérgio, só antes do vereador falar, aqui, vamos lá, falando essa parte de gabinete. Sim. Uma das primeiras coisas que ele fez foi ir nas redes sociais Eu vi. e esclarecer, Sim. pontuar realmente o que de fato aconteceu. Não o que, vamos dizer assim, na grande mídia, na grande massa foi divulgado. Eu vou deixar ele É importante aqui esse espaço para a gente poder esclarecer. Primeiro, Sérgio, sou contra cobrança de sacola. Sim. Né? Vim de família simples, trabalho desde meus 13 anos, sei das dificuldades, então sou contra mais taxação para a população. Sim. Primeiro ponto. Né? Segundo Que já ponto, está sofrendo demais, né? Segundo ponto, o projeto foi votado em regime de urgência, ou seja, é um projeto que é votado ali com mais celeridade, né? Não dá muito tempo hábil ali para a gente poder estudar a fundo ali o projeto. Sim. Terceiro ponto aqui, que a mídia não esclareceu isso, então estou aqui para poder esclarecer. O projeto em si, ele não era um projeto específico para cobrar sacola. Um ponto importante aqui para ser falado. Eu li o projeto. O projeto, ele trata, o título do projeto é Proteção a Recursos Naturais. Então, dentro do projeto tem várias iniciativas ali de conscientização ambiental, educação ambiental, né, questões de sustentabilidade, lixo zero. E dentro do projeto, né, no artigo 7º, fala na revogação da Lei 9.000 e tal de 2021. E essa lei que ela seria revogada é a lei que proíbe a venda de sacola. Então, deixaria os estabelecimentos à disposição para cobrar ou não. Então, a mídia não esclareceu dessa forma ali a verdadeira face do projeto. Então, realmente... a mídia, em vez de ajudar, acaba atrapalhando, né? Não, e assim, vamos ser francos, já que pra gente debater na medida certa, Sim. cobrar de que forma? Porque isso já faz parte já da cobrança Sim. ou a gente tá achando que eles dão algum mercado dá de graça pra gente. Vai cobrar antes ou depois? É verdade. Não, um debate honesto, franco, em mesa. Porque cobrar antes ou depois. E o vereador foi pontual aqui. Ele é contra a cobrança. Sim. Contra a cobrança. Mas hoje, o sistema, na hora de calcular todo o produto, os supermercados, eles embutem. Eles já embutem. A gente não pode ser leviano aqui de achar que a sacola não está sendo cobrada. Ela está sendo cobrada. Sim. E de forma embutida. Eu ainda prefiro, pontualmente, se for ver, daria mais transparência você sabendo o valor da sacola do que ela embutida dentro de um preço que realmente a gente não sabe qual o valor que a gente está pagando por ela. Sim, verdade. Agora, que de fato a gente precisa aqui, e o debate que tem que ser traçado, o debate que tem que ser realmente levantado, é de conscientização ambiental. É isso aí. Agora, e esse artigo específico, o artigo 7º, que abre esse precedente, logo após o ocorrido, a gente já pediu o veto desse artigo, o projeto pode ser até aprovado. O que não pode ser aprovado é o artigo 7º. Especificamente ali, que tirando esse artigo Perfeito. já envolve várias iniciativas ali voltadas ao meio ambiente e à sustentabilidade escutando direitinho, aqui da nossa cidade. Então, assim, eu acho que as coisas precisam ser na medida certa, porque debatidas, esclarecidas. A mídia, ela tem esse poder, né, de chamar a atenção do público, principalmente com as manchetes, né? Sim. E as manchetes, já reparou? As manchetes nunca são positivas, sempre são negativas. A mídia só quer o ibope. E assim, a grande questão é essa, entendeu? Depois você se explica, se vira para explicar. Essa é a ideia. Nesse ponto, Washington, o vereador tem até muito mais maturidade que o política. Porque ele, como político nato que ele é, ele entendeu ali a imprensa, entendeu o título. Eu, particularmente, como assessor, fiquei chateado, porque parece que a votação que estava ali em pauta era foi pra sacola. Vamos votar, cobrar ou não cobrar sacola? Exatamente. Sacola, vereadores votam para aumentar o preço da sacola. Eu falei, poxa, gente, não foi esse a pauta
tema, né? tema, e parece que eu não assessorei. Eu acho que eu não assessorei legal ali. Chegaram a falar passou. que, pô, você não lê, né? Não tem lê. Tanto é que quando me foi passado, me passaram enfim, dessa forma. faz parte. Você viu que o Wesley Barreto votou pela volta da cobrança dessa coisa? Eu falei, não, calma aí, eu não vi nada. Realmente foi lido o projeto. Qual é a O que matéria? aconteceu foi que esse artigo específico ali, que tinha mais um artigo Sim. envolvido ali que realmente não foi, percebido ali. Não, se o objetivo do projeto era a questão ambiental, ele é para isso. Então, assim, não era um projeto para onerar custos, enfim. Mas eu creio que, como é a missão do vereador, do legislativo cuidar disso, isso também faz parte do próprio dia a dia. Né, gente? Pelo amor de Deus. Já que vocês hoje estão conversando sobre política na mesa do refeitório, no bate-papo no final de semana, no churrasco, vamos conversar direito. Vamos conversar na medida certa, porque senão a gente começa a crucificar e você não é nem autor do projeto, é? Não. Então. Sou autor, não. Então, gente. Você agir na medida certa aqui falando também, é importante a gente frisar o seguinte: tô como representante do povo na Câmara Municipal, muitas coisas eu posso achar que serão boas para a população, que são bons projetos, mas com o retorno da população a gente vai entender que talvez seja um projeto que a população não aprova e a gente vai voltar atrás também. Isso é importante. Tem projetos que eu posso achar que seja bom, mas a população não vai aprovar. É importante o parlamentar absorver crítica. Democracia para isso. Absorver a crítica. Opa, calma aí. Então, tô falando o quê aqui? A partir daqui eu posso seguir em frente ou eu posso recuar. E dar um passo atrás não significa perder, não. Agora, eu não sei, porque eu não vi outra rede social, eu sigo você, enfim, tem. Mas parece que foi o único que se justificou, né? Ou teve mais? Teve mais? Sendo honesto aqui, teve mais duas parlamentares. Teve a Gilda também, né? A Lívia e a Júlia. Mas com essa mesma a mesma linha. Mesma linha de pensamento. Então, gente, por aí você vê que não era só o Wesley. Então, mais uma vez, né? Não vamos crucificar. Por favor, na medida certa, vamos avaliar todos. Político não é tudo igual, gente. Nós temos uma identidade diferente uma das outras. E outra coisa que eu falo aqui, são 513 deputados, né, em Brasília, nossa Assembleia Constituinte. São um total, eu trouxe até aqui, juntando tudo, dá quase 600 parlamentares, juntando o Senado com 500 e pouco. Então a gente tem que entender a notícia ruim da Ibope, tá? Político que é bom, a Bíblia diz, ó, nosso livro de cabeceira, que o bem não faz alarde. O bem não chama atenção. O mal chama. Lembra do jornal O Povo? Tu torcia, saía sangue. Lembra disso? Então, assim, vamos parar e querer rotular que político não presta, todo mundo é ladrão. Você roubou, você aceitou dinheiro. Tudo igual, né? Tudo igual. Isso tem que acabar, porque a gente tá falando aqui de uma coisa que atinge a todos. A política, hoje, atinge a todos. Todos. E se a gente quer... E aí, o que está acontecendo? Tem uma grande... Que a gente não falou isso, você sabe que você trabalhou com essa questão eleitoral. Nós temos, cada dia que passa, um grande índice de pessoas que não vão votar. Isso aí. Então, ou a gente começa a entender a política como ela é e a participar, para depois também não ter o direito de... Porque, de repente, é esses que provocam essa confusão toda, entendeu? Porque não participam do pleito eleitoral, não dão sua opinião, não votam, mas são o primeiro a apontar o dedo, já reparou? E aí diz que quando eu aponto o dedo pro vizinho, eu tenho os 3 apontados para mim. Vamos tentar também entender que a gente pode errar, político pode errar. Eu achei muito bom da sua parte ter ido às redes sociais e explicar isso, e hoje, mais uma vez, tendo a oportunidade. Eu achei muito bem legal. Então, a outra coisa que eu queria mostrar para você, antes de passar para a segunda parte do nosso podcast, é a questão também que ficou muito... virou manchete, que foi o aumento salarial do executivo e do secretariado. Isso passou, você votou a favor? Então, na verdade, não foi no meu pleito, não. Mas essa discussão, a votação na legislatura anterior. Legislatura passada, não participei dessa discussão. Mas há uma forma... 22 de dezembro, salvo engano. Foi no... Geralmente no apagar das luzes. No apagar das luzes. E aí existe uma prática... Você está entrando no peito agora, eu já estou há 18 anos em Petrópolis, como eu te falei, com uma vivência em outros municípios na política, mas nos últimos 20 anos, a prática desses governos anteriores, principalmente do Executivo, foi aprovar no apagar das luzes, contratos milionários do município
E aí eu vou citar aqui Sinal Parque. Eu vou citar aqui os próprios contratos do lixo, das empresas parceiras do lixo. Então, a pergunta que o nosso ouvinte me pediram para fazer essa pergunta para você, Wesley, com relação aos contratos que já existem, que oneram, né, de certa forma, porque você sabe que nós somos, não só nós, mas o turista, porque se Petrópolis é uma cidade turística, a primeira facada que o turista recebe é onde? Quando ele vai estacionar o carro dele. Não é? Só que isso é uma realidade que é comum em outros municípios também, a cobrança tarifárica. Mas a pergunta ela é justa? Porque foi aprovado no apagar das luzes do governo Bernardo Rossi, esse contrato é renovado por um contrato acima de 5 anos, que parece que foi o vereador Otávio que reduziu, acho que esse ano vence. Depois você me corrige se eu estiver errado. Então, porque essa empresa ela não é daqui, ela é de Pernambuco. Sinal Parque? É Sinal Parque, não é isso? E é um estacionamento que ninguém... Sim. Eu estou levantando apenas uma bola. Sim, aqui, claro. tá? Ninguém já tá tem aqui projeto de lei relacionado a isso. ao estacionamento. Então, Sinal Parque. Então assim, no bom senso, na medida certa, para que abrir uma licitação com empresas de fora? Um exemplo. Porque vai aí uma sugestão, Wesley. Porque eu trabalhei na iniciativa privada e uma coisa que foi muito legal, foi feito junto com a Prefeitura de Caxias, sindicato dos trabalhadores lá da Petrobras, onde eles fizeram uma lei que obrigaram a Petrobras a admitir 15% da mão de obra local. Deu para entender? Então, assim, vai aí uma claro, sugestão. A gente tem que fomentar a economia local, empregar a nossa gente. Porque aí eu não sei como está hoje, tá, doutor? Por favor, aqui eu não sou especialista, o senhor pode me depois esclarecer o nosso público, principalmente com relação a esse contrato. Eu vou fazer algumas pontuações aqui em relação à questão da Sinal Parque. Realmente é uma empresa que tem um serviço muito deficitário, é uma mazela aqui na cidade, né? A população tem muita reclamação em relação a Sinal Parque. Os comerciantes da cidade também reclamam muito. E a facada, Wesley? Inclusive aqui na Rua Tereza, né? Que é o local muito. Que... Você deixa de pagar? Sim, não, vou chegar nesse ponto aí. O serviço é deficitário. Tá com a palavra aí. Falta efetivo ali de pessoas para poder atender os usuários de trânsito, né? Que param no estacionamento aqui da cidade. Então tem esse déficit. Muitas das vezes a maquininha também não está funcionando, tem erro no sistema, trava tudo, a pessoa fica ali sem conseguir realizar o pagamento. Péssimo serviço. Turista, quando chega na cidade, não tem muito informativo em relação à questão do rotativo, como funciona. Às vezes o turista chega, para o carro, sai para passear, não sabe que quando volta tem lá aquela ficha. Volta, tem a ficha, aquela multa ali que é absurda. Então, R$42, a taxa realmente é uma taxa alta, na minha visão. A taxa que é cobrada hoje pelo rotativo é uma taxa alta. Inclusive, pensando nisso, nós já elaboramos um projeto que nós vamos estar protocolando. Eu combinei alguma coisa? Não. Vamos estar protocolando um projeto referente a isso, Sérgio, que também é demanda da população, ouvindo os comerciantes da população, que é referente a 1 hora de gratuidade no rotativo de Petrópolis. Para a pessoa, além dos 15 minutos, mudar esses 15 minutos para 1 hora de gratuidade, para que a pessoa tenha 1 hora de gratuidade aqui no rotativo de Petrópolis. E em relação a Sinal Parque, né, que é uma concessionária que presta um serviço aqui para a cidade, a gente vai estar fiscalizando sim, né, enquanto fiscalizador, vamos estar fiscalizando a Sinal Parque para que a população não venha sofrer com essas mazelas. E vai uma sugestão, como legislador da cidade, um vereador, para que possa, de repente, até fazer uma indicação. Foi um dos primeiros atos do mandato. O vereador teve em diversas secretarias, realmente se colocando à disposição, conhecendo os secretários, realmente está conhecendo inicialmente o trabalho, trocando aquela ideia, saber quais são os projetos, as propostas, como é que está o funcionamento, para também não chegar na secretaria, que acho que vai mudar o mundo de uma hora para outra, mas com prudência e sabedoria. Próximo passo agora, eu tenho certeza que o vereador vai dar prosseguimento ao trabalho parlamentar dele e solicitar informações, tá ali em diálogo com o governo, visando entregar o melhor para a população. Tenho certeza. Então, em relação a Sinal Parque, Sérgio, outro projeto aqui que eu lembrei que nós também já protocolamos em relação ao pagamento, o processo de pagamento, né? Hoje é muito burocrático o pagamento ali para Sinal Parque. Por quê? Hoje o agente do Sinal Parque, né, o famoso amarelinho, ele não aceita pagamento via Pix, né? E hoje
acredito que grande parte da população utiliza o Pix, né, que veio para facilitar a vida das pessoas. Sim. São mundial, né? É o amarelinho, não aceita Pix. Você tem que acessar o aplicativo e a pessoa que às vezes está sem internet na rua, está com o seu celular lotado a memória, que só acontece, não tem como baixar o aplicativo. E se você baixar o aplicativo, você só consegue pagar via Pix se você depositar um crédito de R$20. Que isso? Você não tem a liberdade. Você não tem a liberdade de pagar apenas meia hora ali via Pix no aplicativo. Você é obrigado a depositar R$20 no aplicativo. Aí, conclusão, a maquininha não funciona direito, o amarelinho você não encontra muitas das vezes, porque às Não vezes aceita Pix. não aceita Pix, ou seja... E o aplicativo tem essa burocracia de mínimo de R$20 de crédito. Então já entramos... concedido, porque é uma concessão, né, de anos, que não está sendo bem. Sim. E esse projeto de lei já foi protocolado. E aí, e aí não vou discutir agora, porque não é a nossa pauta, mas é só uma provocação, tá? Vocês entendem por que do nome. É só uma provocação, e é uma provocação que vocês precisam receber, porque é uma dor. A política pública é uma dor, e o vereador fiscaliza os contratos do executivo. Então, Sim. é um contrato, desculpa a expressão. Faz parte do mandato. Faz parte do mandato, é um contrato extremamente obscuro, a gente precisa ter mais esclarecimento, mais clareza sobre ele e prestar um bom serviço, porque isso é uma concessão. Você transfere um serviço que a prefeitura não pode fazer para que uma empresa possa fazer de qualidade, que seja eficiente. E aí eu posso enumerar uma outra série de empresas que estão prestando serviço. Mas hoje a gente vai parar por aqui, porque senão a gente vai... E até porque eu não ia cobrar muito de você. Mas ele está preparado para responder, né? Não, muito bom. Muito bom, hein? Outra porque vez, eu ia respeitar, entendeu, doutor? Eu ia respeitar. Porque são 2 meses só. Se eu cobro demais, eu ia... Né? Estamos há 55 dias no mandato, né? Tem sido um mandato de muito aprendizado também, e de muito trabalho, né? Desde o início do mandato a gente tem realizado o papel do parlamentar, né? Que é criar ali os projetos que são efetivos para a cidade, fiscalizar, ouvir as pessoas também, ouvir os segmentos da cidade. Importante isso, estar presente nas ruas, porque se o vereador não estiver presente junto ao povo, aos segmentos, junto às ruas, ele não vai entender as mazelas, a dor da população, que foi o que você falou. Para que a gente realize bons projetos, a gente tem que entender essa dor. Eu posso falar para o meu público, claro, que você vai, com todo carinho, olhar esse contrato, avaliar esse serviço, isso, sim, né? Mas especificamente, porque muita gente reclama desse serviço prestado. Sim. E aí, eu não vou citar o nome do outro vereador, que ele também está no mandato, e ele prometeu isso para mim num outro programa que ia cuidar. Sim. E passou-se esses anos todos e não foi cuidado. Então, assim, eu prefiro eticamente não falar. Eu acredito que o próprio prefeito Ingo também está comprometido em resolver essas questões, em melhorar a cidade. Tem 55 dias de governo. Não estou crucificando ninguém, tô. Claro que a gente... mostrando uma realidade, né, doutor? Claro, com certeza. É uma dor. Isso é um serviço mal prestado. Se você me permite, Wesley, a Bíblia diz assim que melhor é o final do que o início das coisas. Sim. Né? Melhor o fim do que o princípio das coisas. Exatamente, melhor o fim do que o princípio das coisas. Eu espero nunca ver você ao lado de um buraco falando: esse aqui é o buraco do prefeito. Porque infelizmente os nossos vereadores terminam assim. Começam, sabe, muito bem com propostas, com trabalho, e depois simplesmente vão para a mídia simplesmente poder fazer alarde. Não, eu acho que você está seguindo por lacração, um caminho... né? Trabalho. Exato. Lacração. Eu acho que você está seguindo por um caminho muito sério, muito honesto, muito justo. E está bem assessorado. Exatamente, é isso que foi isso que doutor. É isso é o mais importante, tá, querido? Que Deus permaneça te abençoando, cara. Amém. É isso aí. Então vamos lá, nós vamos agora dar uma pausa pro nosso merchan e já voltamos já com o cristão na política. Até já, na medida certa. Tudo bem? Estamos retornando aí, na medida certa, para dar continuidade ao nosso bate-papo de hoje. Tá muito bom, né? Tá legal, Ed? Muito bacana, muito produtivo estar conversando aqui com vocês. Foi muito legal. Ele é meu convidado também, cara. O podcast é meu. Eu já apareci até... Eu sou apresentador. Não, porque, na verdade, por exemplo, nós conversamos na semana passada
sobre a questão do CRAS, né, e o CRES, os serviços de assistência social, com o pastor Márcio, e tinha um outro convidado, aí faltou. Então a ideia é sempre ter mais de um para poder ter essa interação, né? Aí você falou que viria, né? Poderia, mas eu já tinha convidado ele. Aí ele só me deu resposta depois. Eu falei, não, vai os 4. Sim, tá tudo certo. Tá bom? Claro. Então é isso aí, é amigo também. Não, claro, com certeza. E eu acho que a ideia é essa. A ideia é a gente não dar exclusividade para ninguém, até porque, Wesley, você é um servidor público. É bem lembrar isso, né? Então, assim, eu acho que como servidor público, você tem que se colocar sempre à disposição do povo para ouvir. E você tem feito isso no seu mandato. Eu acho isso que é legal. Desculpe, tem vereador, tá? Eu afirmo aqui, assina embaixo, tem vereador que aparece, sabe disso, só no ano de eleição, né? Então, a gente tem que entender que não é isso. A função do vereador é estar realmente ouvindo o povo, essa ideia da ouvidoria. Como é que vai funcionar essa nossa ouvidoria? Deixa eu ver. Então, da ouvidoria, Sérgio, o que acontece? A população de Petrópolis é muito grande e as demandas são infinitas. Então, para que a gente possa conseguir absorver de forma efetiva, conseguir atender a todos, além do meu celular pessoal, eu resolvi estar criando um meio de comunicação institucional, né? Um canal do mandato junto a toda a população. Como é que vai funcionar? Então, nós criamos um WhatsApp do mandato, é simples, né? Um WhatsApp do mandato e um e-mail também do mandato. E toda a população pode estar entrando em contato, mandando demandas da nossa cidade, né? Demanda dos bairros, projetos para a cidade, críticas também, para o nosso mandato, sugestões, né, opinião da população, para que a gente tenha proximidade com a população. Tu vai divulgar isso? Não, já divulgamos. Divulguei nas minhas redes sociais. Então, se puder divulgar aqui também. Divulga de novo aí o WhatsApp. Pegar aqui agora. Anota aí, ô Master, que a gente vai colocar, tá? E apesar de estar otimizado a ouvidoria, que a gente ali está absorvendo as demandas, os assuntos, né? Toda essa parte de gestão ali, CRM, mas são pessoas físicas, são pessoas lá do nosso assessores que estão tendo contato e respondendo e passando tudo na íntegra. O que está acontecendo. Cara. Muito bom. Não está falando só com um robô ali. Sim. Não, tá? Sim. Não é nenhuma inteligência, né? Os assessores realmente estão trabalhando lá. WhatsApp Business, né? Que responde o... Então legal, aqui a ouvidoria nossa, o Sérgio, a ouvidoria do mandato, né? Ouvidoria do gabinete, 24 97835 2665. 24 97835 2665. Tá? E pelo e-mail também é gabinete.wesleybarreto@gmail.com. gabinete.wesleybarreto@gmail.com. Então toda a população pode estar. Eu vou frisar acessando isso nos cortes, tá? Colocar inclusive bem enfatizado isso para que a gente possa divulgar bastante. Tá ótimo. Tá ótimo. Obrigado. Grupos. Então vamos lá. Para a segunda parte nossa, a gente vai trabalhar em cima desse tema que hoje é um tema bastante discutido, polêmico também, que é o cristão na política. Então vamos analisar algumas. Ou pode ir direto para aquele texto, Marquinhos, por gentileza. Não sei se a gente vai conseguir ler. Um breve texto. Então vamos lá. O cristão e o compromisso de se envolver-se na política. Seja o vosso sim, 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 né? E o vosso não, não. Quando Jesus falou à multidão no Sermão da Montanha, ele orientou-nos, os que estavam presentes. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não. Por quê? O que passa disto é procedência maligna. Está lá em Mateus 5,37. Essa ordem do mestre que se estende e ecoa através do tempo, ou seja, até os dias de hoje, que é o nosso livro, né, de cabeceira, e chega aos nossos dias, porta como mensagem central a coerência. Ou seja, o compromisso responsável de associar-se principalmente dentro da política. O conteúdo das palavras, dos ideais, das ideias, né? Ideais, não é isso? Ideais. Dos princípios norteadores da vida, das ações concretizadas na vivência do cotidiano. O sim apenas pode ser sim, e o não apenas pode ser não. A segunda parte também. Vamos lá, Marcos. Responsabilidade e a própria consciência. A presença do cristão na política se dá de múltiplas formas, sendo na carreira política, que é o seu caso, um cristão, né? E defende isso como bandeira. Eu vi lá no seu espólio na bio, tá?
sendo a carreira política ou de menor expressividade. O Congresso Nacional é composto por 599 políticos, deputados federais e senadores, incumbidos de representar os 209 milhões de brasileiros, numa proporção de um político para cada 351.852 pessoas. Isso nos leva a afirmar: o meio mais eficaz de contribuirmos para o saneamento de nossa política nacional é sermos coerentes. Comprometa-se com a consciência, com a sua identidade e a sua forma de vida, comprometendo-se com o seu chamado, sua vocação e a sua santidade. A pergunta para iniciar o nosso pequeno debate: você é vocacionado para isso? Política. Porque um amigo seu, que eu não vou falar o nome, porque senão era ele, Sim. disse o seguinte: por que eu escolhi o Wesley para votar? Porque ele não é um político de carteirinha. Ele tem um sonho. E quando a gente tem um sonho, a gente quer realizar ele. Então você sempre... O sonho é um propósito de vida. Sim. Um sonho é uma vocação. Um sonho é algo Sim. que nos coloca para frente. É algo que vai... Nem sabe se vai acontecer, mas você sonhou. E aí tem uma frasezinha que eu sempre digo, sempre repito numa reunião de amigos. Quando você deseja algo ardentemente, é porque já está a caminho de realizar. E eu te conheço antes, meu irmão, de você ser vereador. E o seu sonho estava bem estampado nisso. Eu me lembro que eu te conheci num congresso, lembra? Sim. Num seminário. Congresso politicamente incorreto. Olha o nome do congresso, filha. Politicamente incorreto, né? Que é o contrário do que a gente vê hoje. Cara, em plena pandemia, esse cara me convida, tá, para ir nesse congresso. Não tinha passado já a pandemia. Tinha passado, mas ainda 2022. Mas não, no congresso foi lá na época, foi no auge, cara. Foi lá em Não foi Niterói. não, foi no auge da pandemia, não. Foi Foi não? depois, tinha passado, tinha acabado de... Tinha acabado. Mas tinha- ainda estava o uso de máscara. Tinha os efeitos assim. uso de máscara tinha, mas Tava. não tava ainda no Pra auge não. resumir, Não tava eu no sei- auge não. Não, só sei que eu fui lá Sim. de máscara, porque tava no Covid. Até então, né? E aí eu fui proibido de entrar no congresso de máscara. Congresso dos cristãos, conservadores. Não tinha ninguém de máscara. Aquela polêmica, né, que você sabe do uso. Mas o congresso estava lotado de gente, quase 700 pessoas. E aí, cadê o Várias Wesley? palestras, né? Nicolas Várias Ferreira. palestras. E o outro detalhe, né? O outro detalhe mais importante, né? Que a gente viu uma certa, vamos dizer assim, bem explícita na questão do cristão na política. Ali Sim. estava bem evidenciado. E aí, é para isso que a gente está conversando nesses últimos momentos. Esse texto aí foi tirado da internet, mas bem pesquisado. Sim. Eu olhei lá. E passa a próxima... E agora a gente vai jogar a lenha na fogueira. Spurgeon, né? O que ele diz aqui, ó? Só os tolos acreditam que a política e a religião não se discute. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. E aí, é isso mesmo? Isso aí mostra que o cidadão de bem, a pessoa que tem realmente uma boa intenção, ela precisa se posicionar. Seja no âmbito político, social, religioso, ministerial, em cada... Mas tem gente que não concorda com isso. Para você ter uma ideia, a política de 2018 para cá, vocês concordam que mudaram? Mudou Mudou toda tudo, hora, toda hora. Mas assim, houve uma polarização, isso é fato. Sim, Hoje existe um pensamento de direita e um pensamento de esquerda. sim. Concorda? E o pensamento de direita foi abraçado pelo conservador e pelo público cristão. A maioria dos Pela cristãos. maioria dos cristãos. Porém, tem gente dentro da igreja que não concorda. Aí a gente vai para o segundo... Olha aí, ó. Concorda que é uma referência boa, Charles Spurgeon? Em termos ícone, de... né? Um ícone. Vamos ver agora a opinião de outro ícone. Vamos lá, sou provocativo, tá, gente? É a medida Vamos lá. certa. Vamos lá. A política não traz nenhum impacto no reino de Deus, seja em nosso país ou em outro qualquer. Lembre-se que Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Podemos ter uma preferência por um presidente, parlamentar ou alguém, mas no fim, nada da política mudará a eternidade de ninguém, senão o evangelho. Ele é nisso que o cristão deve focar, o evangelho, e que deve ser a sua paixão. A Bíblia é a nossa Constituição. Forte também, não é? Forte. Sim. E um homem de referência. Um outro do século passado, final do século XIX, e esse século XX, John MacArthur. E aí? Vamos aí para o nosso bate-papo.
Na medida certa, porque eu tenho duas opiniões diferentes. Vamos trazer para nossa realidade? Né? Vamos lá. Eu sou da Igreja Batista. A Igreja Batista não cede seu púlpito para político. Não cede. O meu pastor, vocês sabem que eu sou da Igreja Batista, e o filho do nosso pastor veio candidato a prefeito. Não é isso? Pergunta se ele subiu no púlpito para falar, para pedir voto. Então, eu tô aqui, tá, gente? Sim. Para isso. E aí? Você concorda? São dois ícones, né? Pensamentos distintos. E o que aconteceu? Para depois eu abrir para vocês aí, que vocês vão me convidar, senão o podcast vai ser meu. Então, vamos lá. A outra colocação é o seguinte: se existe dentro da igreja pessoas com pensamentos diferentes, e aí esse John MacArthur, né, reforça isso, não é o nosso reino, como é que a gente lida com isso? Porque muita gente foi crucificada, teve gente que saiu. Nesse mesmo congresso, meu querido irmão, tá? Teve a palestra lá do Tiago Gaiasso, lembra disso? E ele falou que ele parou de falar com o meu irmão. Eu vou afirmar aqui para vocês, eu nunca vou parar de falar com o meu irmão por causa de política. Sim. Eu amo o meu irmão. Nós passamos um sofrimento junto, sabe? Perdemos o nosso pai, eu tinha 7 anos, ele 5. Ele é de esquerda, cara. E aí? Eu vou orar para ele se converter? Eu tenho que respeitar a opinião dele. E aí eu não preciso dizer, vocês sabem como doutores, né, gestor público, o que está escrito na nossa Constituição. Sim. O nosso país é laico. E se é laico, aí o que acontece? No governo passado, antes de você, nós tivemos um deputado que era da Igreja Universal, Antônio Brito. E aí ele teve um culto, a grande ideia de fazer um culto dentro da Câmara. Lotou. Eu estava lá, louvando a Deus dentro da Câmara. E quando o nosso amigo Igor ele fez o culto bandista lá, todo mundo apedrejou o cara. E aí? Agora é com vocês, na medida certa. Tá bom? Vamos lá. Um de cada vez. Primeiro, o nosso convidado ilustre aqui. Obrigado pela prioridade. Então, primeiramente, Sérgio, vou falar aqui enquanto cristão. Tá ótimo. Tá? Provoquei um bocado, não foi? Enquanto cristão, primeiramente, né, nós cristãos, né, não tô aqui para falar que a gente é perfeito, que a gente é melhor do que os outros, que somos santarrões, pelo contrário. Né, somos falhos, mas somos pessoas que a gente tenta melhorar a cada dia, né, viver como Cristo viveu. Então, se a gente é cristão é porque nós queremos melhorar enquanto pessoa, enquanto dias, né? ser humano, né? A gente deseja isso para nossa vida, ter uma vida adequada com aquilo que Jesus ensinou e a gente garantir a nossa salvação, a vida eterna, que é o que nós acreditamos. Em relação ao cristão e à política, Sérgio, a minha concepção é que o cristão, né, o que nós acreditamos, nos impulsiona a gente se posicionar em todas as áreas. Né? Cada cristão, cada pessoa tem uma vocação, como você disse, tem um ministério, tem um chamado. Né? E acredito que o cristão, ele precisa impactar, influenciar em cada área da sociedade, em cada esfera. Não só na política, mas onde ele estiver, seja no trabalho dele, no meio empresarial, na iniciativa privada, na área familiar. Seja luz na sua igreja. Né? Seja luz do mundo. O que a gente acredita é isso. Né? O que Jesus nos ensinou foi que a gente influenciasse, que a gente fizesse discípulos, que a gente evangelizasse, levasse a palavra dele. Né? E através do que a gente acredita, né, a nossa doutrina cristã nos remete a isso, a influenciar em cada área que nós estivermos. E cada um no seu chamado, seja o Dr. Fidias na área jurídica, fazendo a diferença na área jurídica enquanto cristão, seja o Washington na sua área social com crianças e adolescentes, né? Seja você através desse podcast aqui, né, impactando no meio de comunicação, cada um na sua área. E enquanto político, né, Deus me deu esse chamado, essa vocação, né, o que arde no meu coração, é o ministério que Deus me entregou político. Então, na minha opinião, o cristão pode sim influenciar na política. Mas aí, vamos apimentar um negócio. Mas ceder o púlpito da igreja para político é correto? Esse ponto específico, cada igreja tem sua doutrina, cada pastor tem sua opinião, cada pastor vai conduzir a igreja da maneira que ele acha correta. Eu não tô respondendo por mim não, tá? Sim. Só tô respondendo a dúvida que com certeza é do público. Porque teve igrejas, como é a minha, por exemplo, citei aqui, que não cedeu o púlpito. Sim. Mas já teve igreja que cedeu. Teve igreja que cedeu o púlpito e pastor, ainda que inclusive Sim. direcionou o voto. Porque você sabe o que influencia, né, Fides? O cara é uma liderança de uma igreja. E aí vai a pergunta: essa liderança te apoiou na tua campanha? Eu acredito, Austin, que cada segmento
ele pode ter sim esse papel de influenciar qualquer segmento, seja de qualquer religião, qualquer setor da sociedade. Perfeito. Qualquer segmento, ele pode sim ter essa liberdade. Nós vivemos uma democracia. Que é o que está escrito na Constituição. Qual o problema de um pastor indicar seu candidato? Qual o problema de um pai de santo indicar seu candidato? Qual o problema de um padre indicar seu candidato? A gente vive numa democracia. Perfeito. E se um líder religioso não puder indicar um candidato, a gente está cerceando a liberdade dele de expressão, de opinião. Não que isso seja feito especificamente em um culto. Que possa ser feita de outra maneira, né? Em outro ambiente, em outro local, em outro horário. Eu não estou aqui defendendo que precisa ser feito dentro de um culto, porque o culto nós sabemos que é um local de adoração a Deus, né? Um local que a gente tem de intimidade com Deus, na nossa vida espiritual. Mas a gente cercear um líder religioso de poder expressar a sua opinião e indicar um candidato, eu acho isso errado, né? Na minha visão de democracia, qualquer liderança, qualquer segmento, seja ele religioso, seja segmento cultural, segmento privado, qualquer segmento, ele pode indicar um candidato, apoiar um candidato, trabalhar ali as suas ideias, expressar as suas ideias, influenciar, até porque os políticos são representantes da população e de segmentos também. Então, mas aí já não é um segmento, vamos dizer assim, vamos lá, senadora Tereza Cristina, hoje ela representa, foi eleita pelo segmento do agro. Aí já não seria um segmento ideológico? Por exemplo, bancada evangélica. Então você está abrindo aí para ter a bancada espírita também. Sim, porque aqui sim, é democracia. Exatamente. Qualquer região pode se mobilizar. Aqui no Rio, nós temos aí o deputado Átila Nunes, que já perdi a conta de quantos mandatos ele já tem. Ele representa o público ubandista. Sim. Não é isso? E é direito dele. É direito dele. Então você concorda que o cristão tem que participar da política, tem que ser ativo, e você não é contra ao líder religioso que te cede um espaço e indica um candidato. Até que nesse porque, caso... Sérgio, o cristianismo, na verdade, na sua essência, também é uma cultura, um estilo de vida. E a cultura, ela diz em relação a costumes, a valores, a modo de uma sociedade viver, se posicionar, né, de todo o funcionamento de uma sociedade. O cristianismo tem a ver com isso. Com certeza. E cultura, valores, costumes, hábitos, isso também faz parte da política. E só para vocês, eu não trouxe aqui, mas por causa do tempo, mas um dos pastores também muito renomados, Batista, foi grande conselheiro dos melhores presidentes que os Estados Unidos já teve, que chama-se Billy Graham. Ele era chamado para conversar quando o bicho estava pegando e fazia um gabinete pastoral. Então, assim, o cristão sempre participou da política. Então, é para acabar com esse jargão, até no contexto bíblico também, Austin. Ele sempre participou da política. A vida inteira que eu conheço por gente, eu sempre vi a igreja participando direta ou, como foi falado aqui, né? Direta ou indiretamente na política. Sérgio, outro ponto importante aqui, doutor, desculpa, só para poder terminar o raciocínio aqui em relação a isso. Até o Washington, que é um cara aí, né, doutor Fides também, que entendem de Bíblia, né? Até no contexto teológico, a gente encontra também que o cristianismo está totalmente interligado à política. Porque desde Gênesis até o Apocalipse, a gente encontra ali fatos políticos, né? Nós temos ali o livro de Reis na Bíblia. Né? Temos o livro de Juízes. Nós temos José, que foi governador do Egito. José, governador do Egito, diversas lideranças políticas o tempo todo na Bíblia. Então não tem como a gente dizer que a Bíblia, o cristianismo é antagônico à política. Então você respeita a opinião desses dois ícones, porém mantém essa palavra firme que... Sim, até a opinião desse ícone John MacArthur. Então, até a opinião dele, eu também concordo que a política ela não influencia o reino não impacta o reino de Deus, porque o reino de Deus ele é eterno. Né? Mas a política pode sim influenciar pessoas, pode sim influenciar a igreja física. Perfeito. Até mesmo para a gente chegar no reino de Deus, a gente tem que passar por esse reino. E aqui... É uma prova, né? É uma prova, né? A gente tá todo dia... Se a gente tem uma política pública que afasta as pessoas, né, de Deus, afasta as pessoas do caminho do bem, a gente acaba levando essas pessoas para a ruína, né? Afastando de Deus. Então acaba impactando. Mas Quer falar mais alguma coisa, filho? Falar aqui, ó, ele termina, né? A Bíblia é a nossa Constituição. Com certeza. Mas são dois livros diferentes. São dois livros diferentes. Esse aqui é uma coisa, né? Exatamente. E a Constituição aqui... Que é a Constituição, a formação do Estado, né? A forma como é que... Então, de organização. Olha só, para apimentar. Quando ela foi feita?
1998 lá, com aquela montoeira de políticos reunidos na Assembleia Constituinte. Eu tive o prazer de entrevistar a Ana Maria Hatz, que foi uma das constituintes. Deixa eu até um abraço para ela. Eu tive a oportunidade de entrevistar e ser entrevistado no programa da Ana Maria Hatz. Foi uma das constituintes metropolitana, deputada federal à época. Constituinte. Poxa, que legal. Ela participou da formação. Ela fez a Constituição, estava lá. Coisa linda. Poxa, bacana. Olha o que diz aqui. Tá prestando atenção também, né, Wesley? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos na Assembleia Nacional Constituinte, para constituir o Estado Democrático, que hoje é conhecido como Estado Democrático de Direito, não é isso? Isso. Destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento e a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. E o detalhe, esse Deus aqui é o Deus evangélico, é o Deus espírita, é isso aqui. Então, mas tem um projeto de lei, que aí eu não vou falar nem o partido para não polarizar, que está querendo tirar essa palavra Deus da Constituição. É inacreditável, mas tem. Se hoje está sendo absorvido aqui por cristão, que existe a pluralidade, respeito pelo Estado laico, por parte dos cristãos, não é isso? Sim. Não é que eu percebi aqui? Claramente? E aí? Vamos lá, para a gente poder... Deixa eu... Quer falar? Não, por favor. Então, vamos lá. Siga. Então, vamos por partes. É muito assunto, né? Tentar aqui ser de forma mais didática e para não abranger muita coisa. Primeiramente, parte técnica. Eu acredito que a Constituição, as leis que visa que a igualdade, a pluralidade e a convivência mútua, né? A gente viver de forma que vai respeitar as opiniões, tem espaço para que a manifestação, respeitando o espaço do outro, ela seja exercida. Então, vamos lá, a pergunta que você fez em relação a determinado tipo de denominação, seja ela a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, de dar o espaço. O Wesley bem respondeu que cada uma tem a sua doutrina, tem as suas especificidades. O que não pode haver, e está até também na minha tese, na minha dissertação de mestrado, quando eu falo de abuso de poder religioso nas eleições, é a gente entender o limite, para que não haja realmente o abuso, para que não haja o cerceamento do voto. O que é o voto? O voto é uma manifestação de vontade individual. Eu não posso... É intransferível, é inviolável, tem todas as garantias para o exercício ali do sufrágio. Uma garantia constitucional, cláusula pétrea, direito fundamental, fruto... Se a gente for falar aqui sobre o voto, a gente vai discorrer aqui sobre revoluções, a história, a luta para que determinadas pessoas pudessem hoje votar, porque a gente tivesse o exercício, a liberdade de poder votar, de exercer o voto. O voto representa a democracia. O sufrágio universal. Foi o dia do voto feminino. O voto, como é que o voto foi bem lembrado pelo vereador? Como é que o voto feminino foi conquistado? Então, o voto assim, é de suma importância. O voto é muito rico. Então, eu não posso também, aqui, sendo justo, permitir qualquer autoridade que seja cercear esse direito, seja de um fiel, seja de um seguidor, pode influenciar, como é influenciado. Quando a gente passa a viver em comunidade política, na res pública, que a gente passa a viver, né, em sociedade, naturalmente, você já me influenciou algum pensamento, eu já te influenciei, é uma troca. Eu influenciei o Washington influenciou o Wesley. E a gente, vivendo em comunidade, a influência faz parte da nossa convivência. A gente não pode tolir a liberdade de pensamento, de manifestação, de opinião, em detrimento de determinada ordem religiosa, seja ela qual for, qual denominação que for. Agora,
ter essa liberdade de influenciar para essa denominação, para esse tipo de pensamento, para esse tipo de segmento ser representado, não só pode como deve. Não só pode como deve o político fazer isso. Né? E isso é previsto. Isso vai ser... Vou estar apresentando, Deus assim permitir, a glória seja toda dada a ele, na minha tese de dissertação de mestrado, falando sobre o abuso de poder religioso. E aí, tecnicamente falando, nós tivemos um julgamento emblemático no STF, no TSE, desculpa, o ministro Edson Fachin, ele levantou a tese lá, foi levantada a tese que ele julgou, e o voto dele, ele perdeu o voto por 6-1, relacionado ao abuso de poder religioso, e aí foi visto no caso lá concreto que não houve abuso de poder religioso de um determinado político, em determinada eleição. Justamente esse debate que a gente está tendo. No estado do Rio de Janeiro, teve um deputado, há 2 anos atrás, que teve um mandato cassado, foi revertido depois, em virtude também da acusação de abuso de poder religioso, de ter usado as igrejas como palanque eleitoral. Mas caso a caso, tem que analisar a especificidade do caso. Sim. E de forma geral, para falar, saiu pela tangente, tem que vir caso a caso. Não, de forma geral, volto a repetir, não pode ver abuso, não pode tolir a pessoa, virar uma obrigação, virar um curral, virar um... tem que votar. Não, coronelismo. Aí a gente já passou para outra... Agora, influenciar, permitir... essa denominação vai dar a fala. Então vai dar a fala para todo mundo. O direito tem que ser igual, né? Vai dar a fala. Beleza. Até aí tudo bem. Então faz até parte da democracia colocar em debate. Sim. Se vai ser em um momento de culto, vai ser só uma oração, se vai ser depois uma reunião, a parte porque ele está cultuando a Deus, aí realmente cada doutrina, cada denominação vai escolher o melhor caminho para que isso aconteça. Entendi, filho. Tu explicou de forma bem técnica mesmo. Então, assim, o que eu penso? E aí agora vai um projeto que também você pautou, que foi a volta da Marcha para Jesus, que já existia. E aí? E aí nessa questão, até vou deixar o Washington falar, antes aqui, que você pode, inclusive, eu vou numa linha talvez um pouco diferente, né, do que vocês disseram aqui. Não que eu não concorde com nada, não é isso não. Mas eu sou muito prático, né? E eu acredito que no meio do caminho a igreja se perdeu. Em algum momento. Porque, infelizmente, os primeiros cristãos, né, os primeiros evangélicos que adentraram pelo caminho da política, e eu estou falando de Brasil, foram aqueles que, de fato, não queriam muito saber do Brasil, não, mas queriam se dar bem. E isso, na verdade, seguiu uma trajetória. Se nós pedimos hoje ao Ministério Público para puxar, por exemplo, a listagem dos gabinetes nos estados, lá em Brasília, ou dos municípios, daqueles pastores que estão colocados lá nos gabinetes, sabe, que nem aparecem para trabalhar, então vamos ter problema. Você entende? Hoje se tornou, na verdade, uma profissão. Né? Você entende, queridão? Exatamente. Hoje se tornou, na verdade, uma profissão. O camarada tem a igreja dele, apresenta a igreja dele para um determinado político e fala, esse aqui é o meu rebanho, correto? Esse político abraça o cara e simplesmente, vou te dar um cargo lá no meu gabinete, você não vai precisar nem lá, não vai fazer nada, vai ter X por mês. E, infelizmente, se tornou uma prática. Isso virou uma influência como capital político. Exato. Isso hoje me preocupa. Eu acho que o cristão precisa estar inserido na política, mas da forma correta. Sim. A igreja precisa trabalhar a questão política, mas da forma correta, ensinando, sabe, os seus membros sobre cidadania, sobre a necessidade de se votar em pessoas certas, porque isso vai influenciar também na igreja, na família e na sociedade de uma forma geral. Mas o que nós temos visto hoje, infelizmente, querido, desculpa a expressão aqui, mas um bando de pastores canalhas, sabe? Que estão simplesmente usando da sua influência para poder angariar benefício próprio. Em nome da igreja, não, eu vou precisar aqui de uma obrinha aqui, viu, Wesley? Eu tenho aqui um rebanho, mas eu preciso de uma obra aqui na minha igreja aqui, eu vou ter uma festinha na igreja, você pode contribuir com cachorro-quente Guaraná. Eu acho que essa época já passou há muito tempo. Sabe, nós precisamos, de fato, ensinar a igreja cidadania, para que aí sim, o cidadão, ele possa exercer o seu direito do voto, como você muito bem falou, de forma consciente. Sim. Porque senão, queridão, o que a gente vai ver é essa continuidade, sabe? Aí o pastor, a cada ano trocando de carrão,
e os membros pisando na lama. Porque ele está levando todo aquele benefício, que é dinheiro público, inclusive, sabe? Que deveria estar sendo trabalhado dentro do bairro, dentro do município. E aí, o Fides, infelizmente, a gente, nós perdemos. finalizar. Esse assunto é um assunto bem vasto. Sim. Mas assim, eu não poderia deixar de falar nele, né? Eu nem ia te cobrar muito satisfação do seu mandato, porque eu respeito, porque são 2 meses. Então, mas vocês foram tão, né? Assim, o papo estava bom, né? Eu achei que tinha coisas para falar, mas esse assunto é o que eu queria abordar mais. Por quê? Porque agora você está retornando com a Marcha para Jesus, né? Quer dizer, um evento, por exemplo, a questão que a lei diz aqui claramente, porque nós tivemos há muito tempo, muitos anos, que não tem a Marcha para Jesus. Sim. E nós tivemos a Marcha para Jesus em vários municípios, né, do Brasil. São Paulo, acho que foi uma das maiores marchas para Jesus que teve no Brasil, até porque é uma cidade. E ali, nessa Marcha para Jesus, teve muita participação de políticos, usando o palanque para a Marcha para Jesus. E aí, a minha preocupação é exatamente a que o Washington está falando aqui. Está se invertendo o valor. Se perdeu o propósito. Se perdeu. O propósito tem que estar acima do... Isso, que é o que esse... Porque você concordou com as 2 falas. Na verdade, eles 2 estão certos. Os 2 defensores teólogos... Então, Sérgio, acho que também é uma linha muito tênue essa questão da Marcha para Jesus, esse exemplo que você deu em relação ao político participar. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Eu sou político, mas acima de tudo eu sou cristão. Sim. Eu sou evangélico. Como que eu, enquanto cristão, não posso participar de uma Marcha para Jesus porque eu tenho um mandato de vereador? Sim. Então, também não posso julgar essas pessoas que participaram da Marcha para Jesus. Eu não sei quem são as pessoas, mas talvez poderiam ter sido pessoas também que têm um mandato, mas que, acima de tudo, são cristãos também. Sim. Mas então, sem envolver o dinheiro público. Então, na verdade, em relação à Marcha para Jesus, né, que nós vamos ter aqui em Petrópolis, se Deus permitir, se Deus quiser, foi uma demanda dos cristãos da cidade, né, durante a campanha, solicitando a volta da Marcha para Jesus. E a gente entrou com essa iniciativa pedindo apoio, autorização da prefeitura, e a logística. Como qualquer evento, né? Isso. Como qualquer evento. Isso. Perfeito. Até porque eu estava sentindo falta da Marcha para Jesus. Eu falei isso para você. Em relação ao dinheiro público, ano passado, por exemplo, teve um show gospel aqui em Petrópolis que foi utilizado com dinheiro público. E eu, na minha opinião, cada um tem sua opinião. Eu, na minha opinião, não vejo problema nisso. Por quê? O dinheiro público da cultura, que é destinado para a cultura, também pode ser destinado para a cultura cristã. Sim. Né? Para todas as culturas ali que quiserem se mobilizar e conseguir. Não pode haver superfaturamento, não pode haver... Não, e o cristianismo é uma cultura também que abrange ficou claro, uma grande parcela da população. Hoje no Brasil, nós tivemos esse ano, porque eu acho que o que aconteceu com o governo esvaziou os cofres, a verdade foi essa, porque no calendário do ano anterior, que foi o 2023, teve a Festa da Consciência Negra. E essa Festa da Consciência Negra é cultura. Sim, né? claro. Ali houve várias participações das religiões afros. Sim. Então, assim, de certa forma... Foi respeitar. Sim, direito deles também. Direito deles. Então, assim, para ficar claro, o cristão na política, ele tem que participar. O dinheiro público, ele pode ser destinado de forma legal, assim como existem os projetos culturais para qualquer área, né, que for, também patrocinar. Você acha legal, tranquilo, sem problema nenhum, porque faz parte desse... É dentro da legalidade, não tem problema. Até porque no Brasil nós temos 87% de cristãos, 185 milhões de pessoas. Então é um público muito grande. Né? É um segmento, é um público que também pode ser atendido em relação à questão cultural, então, né, eventos. Eu tô falando isso porque a última entrevista do meu podcast com o pastor Márcio, a lei foi aprovada, né? Ali foi aprovada. Foi indicação também, indicação. Mas que tem grande chance de Só para poder falar em relação à fala aqui do Washington, em relação à educação e o conhecimento para os cristãos, né? Não só para os cristãos, mas para toda a população. Acho isso muito importante, Sérgio, a gente estimular cada vez mais a importância da política na sociedade, da cidadania, o exercício do dever da cidadania, e as pessoas entenderem qual que é o real papel da política na vida delas. As pessoas entenderem que a política impacta diretamente a vida delas. Isso é fato. Tudo que ela faz ali permeia através da política. Então, sou muito a favor disso. A gente levar palestras, cursos gratuitos para falar sobre política, ciência política, noções de direito, toda essa parte aí que abrange a sociedade. Educação financeira.
Então, já entramos também com esse projeto de lei. Isso aí. Educação financeira nas escolas. O cara tá pensando em tudo aí. Ingressamos já. Em Eu tô 2020, voando esse projeto aí. Em 2020, Educação velho. financeira nas Eu tô escolas. diante aqui do próximo Sem educação não vai ter transformação, né? Eu acho que é verdade. Até é bíblico isso. O povo sem Perfeito. conhecimento padece. Interessa. Queridão, em 2020 eu criei um projeto chamado Igreja Cidadã. Sim. Tá? E aí eu coloco à disposição dos pastores que quiserem conhecer esse projeto. É exatamente, Parabéns, Washington. Muito é bacana. exatamente isso. Ao invés de você apontar em quem votar, ensina a cidadania. Sim. Essa é a ideia. Ensina o porquê, sabe, da necessidade do voto Levar naquela esclarecimento. pessoa. É isso aí, levar esclarecimento. Afinal, a igreja é uma instituição séria, sempre apoiou, sempre teve participação bem notória na sociedade, ocupa um espaço, como você falou aí, de uma população que escolheu, né, seguir essa doutrina, esse pensamento. E a Constituição, ela ampara isso. E não vamos brigar por causa de religião, né? Sim. Porque, volto a dizer, essa polarização, é isso que eu não concordo, entendeu, meu querido? A medida certa é justamente para analisar o que é o correto. Porque o direito, ele é lindo. Pô, ele é maravilhoso. Ele protege todos os cidadãos. Os direitos humanos são perfeitos. E aí, para a gente terminar esse banquete aqui, eu quero que vocês olhem para a câmera, você, e dê o seu recado. E eu espero que a gente volte mais vezes, porque está só começando. A medida certa é para trazer qualidade de informação, debate, para que a gente possa sair daqui como a gente está se sentindo hoje. Satisfeito, enriquecido de informação. Peço perdão por não ter mostrado o teu mais foi o tempo. Mas uma ferramenta. E tem vários projetos de leis aprovados em outro município, hein? Vale a pena você marcar uma conversa aí. Eu tenho alguns projetos de lei. Pegar uma colinha dele. Pegar uma colinha dele. Vídeos, começa por você, a gente deixa para o final o vereador. Tá olhando para a câmera. Agradecer o convite mais uma vez, a oportunidade de estar aqui conversando, batendo esse papo, debatendo sobre políticas públicas, o cristão na política, me colocar à disposição através lá na coordenação do gabinete do vereador Wesley Barreto. A gente está aqui ajudando a Petrópolis, a nossa cidade, com ideias, projetos, propostas, fiscalização, e está somando lá no quadro técnico do gabinete do vereador. Dizer aqui, para encerrar, o assunto foi o cristão na política, uma concepção que eu tenho e que Deus colocou no meu coração, e vislumbrando a Constituição e coadunando com o cristianismo, que a Constituição fala que todo poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes. Como cristão, penso que todo poder emana de Deus, que exerce para o povo através de seus representantes. Muito e bem que assim colocado. seja. E que assim seja, que o Senhor Jesus esteja nas nossas vidas e possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Que bom. Amém. Obrigado. Vamos lá. Você. É isso aí. Eu quero só agradecer também, viu, Sérgio? Deixar aqui uma mensagem muito direta. A Bíblia diz que nós somos renovados, né? Ou melhor, transformados pela renovação das nossas mentes. Já passou da hora de nós, como cristãos, sabe, mudarmos as nossas mentes, os nossos pensamentos, entender que nós podemos fazer a diferença. A gente ora a Deus pedindo para Ele fazer uma transformação no nosso país. Mas eu quero te lembrar, sabe, de que quando Isaías teve a visão da glória de Deus, a primeira coisa que ele reconheceu foi os seus próprios erros. Eu sou o problema. Depois ele reconheceu o problema do povo. E depois disso ele disse assim: Senhor, se tem que mudar, começa por mim. Eis-me aqui. Começa por você. Tá bom? Quer mudar o Brasil? Começa por você. Essa é a ideia. Muito legal. Wesley, recado para aquela câmera ali. Agradecer a Deus por essa oportunidade aqui da gente poder servir a cidade, da gente estar junto aqui em comunhão. Agradecer ao Sérgio pelo convite. Um prazer para mim estar aqui contigo nesse bate-papo com o Washington, Dr. Fides, né? Pessoas que são muito agradáveis, bate-papo muito bacana. Foi muito bom, agradável estar aqui com vocês, e desejo que Deus abençoe a todos, abençoe a nossa cidade. E enquanto vereador parlamentar, podem contar comigo, com o meu mandato. Estou à disposição para servir a população petropolitana. Quem quiser estar mandando alguma solicitação, demanda, reivindicação, crítica, opinião, sugestão para o nosso mandato, estou à disposição. Que Deus abençoe a todos. É isso. Muito obrigado, Wesley. Muito obrigado, doutor Fides. Seu currículo foi invejável e olha, estou muito satisfeito que essa dupla aí vai chegar longe, hein? Claro. É isso aí. Meu amigo pessoal, Washington Souza. E é isso, gente. Mais uma edição do Medida Certa. Finalizado com muita satisfação, muita informação, muito conhecimento e com vontade de quero mais. Pena que o tempo não dá, os compromissos são muitos. Olha ele lá, ele aqui toda hora tentando responder para não deixar ninguém
em falta. E é isso que a gente espera de um político. Muito obrigado, Wesley, muito obrigado, meus convidados, e até a próxima.